Então, daqui a pouquinho, com a sua colaboração, vamos começar a entrevista usando as perguntas que você manda pelo Facebook e pelo Twitter. Agora eu vou chamar o meu convidado, o primeiro convidado, Ciro Gomes, por favor. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Mariana. Soube que o senhor está morando em São Paulo. Estou trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional e aí transferi a minha casa para cá, mas volto sempre ao meu Ceará. Então já pode ser candidato aqui pelo estado de São Paulo? Não. Não? São Paulo há de achar bom caminho aí. Né? Olha que os paulistas são bastante receptivos, viu? São muito carinhosos. Não, eu sei. Não, São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, por exemplo. Por exemplo. Pouca gente sabe disso, mas a maior população nordestina ainda é São Paulo. Bom, bem-vindo a São Paulo e aqui ao nosso programa. O senhor que já foi de 6 ou 7 partidos diferentes. 6. Uhum. PDS, PMDB, PSDB. Isso. PPS, PSB, PROS também? PROS agora e PDT. E PDT. Uhum. Então são 7. Minha vida partidária é uma tragédia. É uma tragédia? É uma tragédia. Grega? Não, grega não, porque o desfecho é sempre uma coisa que eu posso, depois de 36 longos anos de vida pública, afirmar que eu fiz isso para preservar os meus princípios, a minha respeitabilidade. E se eu mudei de partido, nunca respondi a um inquérito sequer. Fui ministro da Fazenda, governador, ministro da Integração, prefeito de Fortaleza, deputado 2 vezes, enfim. Nunca respondi a um inquérito sequer. Né? Bom, então, recorde. Isso, minha obrigação, nada mais é do que a minha obrigação. Sair incólume da política brasileira num período em que, por exemplo, vamos falar do nosso Congresso, entre deputados e senadores no nosso Congresso, 1 em cada 3 ou 4 responde a um processo, por exemplo. Sim. O senhor acha que o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tem condições de continuar presidente com tudo Nenhuma. que tem contra ele? Ele jamais poderia ter sido eleito. Eu, por exemplo, tentei muito denunciar antes, porque no Brasil a população acaba sabendo das coisas depois, porque a grande mídia é muito imediatista. Ela, no Brasil, ainda não achou o seu lugar, que é a imprensa, de ser uma coisa analítica, que prepare a população, que faça mediações. Nós políticos temos posições facciosas e é preciso que alguém faça as mediações e esclareça. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, colega dele na Câmara, fui processado por ele, repeti na Justiça e, para meu constrangimento, e o Brasil precisa saber disso, ele nomeou como testemunha dele o Michel Temer. Em que pé está esse processo? Eu fui absolvido naturalmente. Porque conseguiu provar o que disse? Porque eu pedi à juíza a oportunidade para provar o que disse e ela me disse que simplesmente eu tinha direito disso como a inerência do meu mandato de deputado. Vamos ver. Mas agora o Brasil todo está sabendo. Então, o Brasil todo está sabendo, mas eu não sei se o Brasil todo consegue compreender a dimensão que isso tem. Eu acho que o Brasil... Não é muito grave. A população tem a sensação, Mariana, de que o mundo político é um pardieiro de pilantras sem exceção. Mas pode e isso repetir é muito grave, porque não é assim. E democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. Então, o nosso povo precisa fazer um esforço para selecionar e separar o joio do trigo. Nenhum anjo vingador vai fazer isso por nós. FHC disse isso sentado aí mesmo nessa poltrona, que infelizmente ou felizmente, para o bem ou para o mal, quem escolhe é o povo. Então, se tem um bando de ladrões ou achacadores ou uma quadrilha no Congresso, ou como nossos representantes no Legislativo, quem escolheu fomos nós. A maneira da escolha está errada? Ela pode melhorar? A representatividade pode sempre melhorar. Pode ser mais... Não esqueçamos, para relativizar um pouco o nosso drama, que não é pequeno, que nós temos uma democracia muito verde. O Brasil não inteirou ainda 25 anos de democracia. E esse já é o mais longo período de vivência democrática do país. E democracia, eu vou repetir de novo, não é um regime de concessão, que um anjo vingador desce do céu, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Democracia é um regime de conquista, de cidadania. Você tem que fazer um esforço, não pode ser leviano na hora de votar. E eu não tenho segregação de notoriedade. Por exemplo, o Tiririca, meu conterrâneo querido, é um deputado respeitabilíssimo, está cumprindo religiosamente suas obrigações. Então, não é essa segregação. A segregação deve ser de 2 naturezas. Uma moral, como filtro, porque, a rigor, todos os políticos têm que ser decentes, como a maioria esmagadora do povo é. E se há uma fração tão grande, e pior que isso, se há uma sensação de que todos são pilantras,
alguma coisa está errada conosco que votamos. Com o povo brasileiro. Isso é que uma certa elite quer provar. Agora, em 30 anos, em menos de 30 anos de democracia, 2 pedidos de impeachment, isso enfraquece a noção dessa democracia? Pode enfraquecer e pode fortalecer. Por exemplo, o impeachment do presidente Collor fortaleceu muito a cultura democrática brasileira. E ali a sociedade brasileira, evidentemente que já faz um certo tempo, nós somos uma sociedade muito jovem, a informação hoje é muito descartada, a memória nossa não é muito cultivada, parte disso, de novo, a grande imprensa tem uma certa culpa ou responsabilidade, eu prefiro esse termo do que culpa, né? Mas ali houve um consenso, as grandes instituições centrais do país, aquelas que não têm lado, aquelas que estão sempre do lado do povo, como a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, a CUT, a UNE, essas instituições todas estávamos todos do mesmo lado. Houve um absoluto consenso no país por aquele impeachment. Esse não. Esse é um aprendizado com uma escalada que, em vez de meter um sargentão para quebrar a regra democrática, você encontra um pretexto e vai via fragilidades do próprio sistema tentando criar, né, uma aparência de legalidade no que é um golpe puro e simples. A gente tem algumas opiniões a respeito do pedido da abertura de impeachment. Vamos ver algumas. Nós temos denunciado as irresponsabilidades do governo, as ilegalidades durante a campanha eleitoral. Isso não é golpe. Nós estamos falando de algo que está previsto na Constituição. Esse Congresso não faz nada que não seja sintonizado com o sentimento da população brasileira. Um pouquinho de respeito, meu amigo Aécio, com o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem nada a ver com a eleição do Eduardo Cunha, que é formador de quadrilha, ladrão, e como está processado com dinheiro escondido na Suíça, roubado do povo. Mas foi o povo que votou no Eduardo Cunha para ele estar ali em primeiro lugar. Uma fração dos eleitores brasileiros no Rio de Janeiro carregue essa culpa. Mas dizer que o Congresso brasileiro não cometeu nada que não seja em função do povo, não é verdade. A decisão pelo impeachment foi política? Evidentemente. Foi vingativa? Evidentemente, foi uma chantagem sórdida. O governo errou porque confraternizou, bailou com esse cidadão o que não podia ter bailado, perdeu um tempo precioso de chamar a sociedade brasileira e dizer: olha, meu irmão, eu estou aqui arrostando impopularidade, estou sentindo a sua incompreensão, e transigi, nomeei ministro, dei para trás, me humilhei, para tentar trazer o país em paz. Agora chega, está aí a economia indo para o brejo, aí os empregos sendo ameaçados, o salário já não dá conta de pagar a perspectiva de consumo que a população muito justamente adquiriu ao longo dos últimos 12 anos, está tudo dando para trás, e eu preciso trabalhar. E desde o dia que eu tomei posse, se eu fosse a Dilma, eu teria feito isso. Tem um grupo de deputados, senadores, de políticos que não me deixam trabalhar. E eu preciso agora que o Congresso das duas, ou arquive, ou bote esse processo de impeachment para adiante para me defender, porque eu sou honrado e eu sei que ela é. As pessoas não têm dúvida sobre a honra pessoal então da ela não presidente cometeu Dilma. Crime nenhum. Veja bem, impeachment não é remédio para governo ruim. Porque o que se ouve falar dela pessoalmente, assim, é que é difícil no trato, ou incompetente, ou que não tem capacidade mas não que seja desonesta. Portanto, não é possível ter impeachment. Simples assim. Mas o país não ficaria melhor? Um dos argumentos com Michel esse. Temer, presidente, sem legitimidade, sócio íntimo em tudo que você queira imaginar do Eduardo Cunha. Essa jogada do Eduardo Cunha e o caminho golpista do Michel Temer, o Eduardo Cunha está vendo nessa possibilidade de derrubar a Dilma a salvação do mandato dele com um possível governo do sócio e amigo dele íntimo, que é o Michel Temer. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Essa debandada do PMDB do governo, ela é muito esclarecedora, sintomática, né? Agora, quando os ratos deixam o navio... Se não fosse a tragédia, eu gostaria de dizer bem feito. Cansei de dizer para o Lula, cansei de dizer para a Dilma, cansei de conversar com meus companheiros que não é prudente, não é racional, não é responsável com o país colocar o PMDB na linha de sucessão. Mas não dá para governar o Brasil sem isso. O FHC dá para governar o Brasil. Com o PFL, do Antônio Carlos Magalhães. Eu fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. E o presidente Itamar Franco não governou com quadrilha de ninguém. E entregou o Brasil com plano real. Nosso amigo presidente Fernando Henrique, que está, inclusive, rasgando a biografia, costeando o alambrado do golpe, com a biografia extraordinária que tem, sabe que o PT escalou o golpe contra ele e sabe que eu fui contra também. Porque o remédio para governo que a gente não gosta não pode ser a ruptura da normalidade democrática. E eu estou nessa tarefa difícil.
para defender o mandato, a democracia, seus ritos, seus calendários, e pedir que a presidenta Dilma mude de caminho, reconcilie-se com os grupos sociais que lhe deram a vitória. Essa é uma foto do Michel Temer. Este cidadão que está do lado daí chama-se Eliseu Padilha. Esse cidadão era ministro do Fernando Henrique, e quando eu fui me despedir do Fernando Henrique, romper com ele, fui lá delicadamente comunicar a ele, eu disse o que estava acontecendo no Ministério dos Transportes e quem estava fazendo. Era exatamente esse cidadão, ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele não tomou providências? Não tomou não, pelo contrário, disse para mim: Ciro, um dia você vai sentar nessa cadeira apontando para a cadeira de presidente e você vai ver que o presidente que não conciliou com o patrimonialismo, ele tem sempre uma palavra elegante, para esculhambação, para roubalheira, caiu, disse ele. E eu disse: eu não concordo com isso não. Não só Eliseu Padilha, o Henrique Alves também já sinalizou que vai desembarcar do governo. O capitão do golpe está à sua esquerda, Michel Temer. Vai ser presidente mesmo? O senhor acredita que isso vai... Vai não, porque se ele for, quem vai entrar com pedido de impeachment no primeiro dia sou eu. E quero anunciar para o Brasil, eu já estou com cópia dos decretos de pedalada fiscal que ele assinou como interino da presidência da República. Só para você ver a molecagem, como é que funciona no Brasil. Estão acusando a Dilma de ter cometido pedaladas fiscais, que não é crime de responsabilidade, sendo um problema. Não está certo fazer. Mas vamos explicar para a população. Tem que pagar o Bolsa Família, não tem dinheiro no caixa. Não arrecadou, aí diz a Caixa Econômica: paga aí que amanhã eu te pago. Isto é o que se chama pedalada fiscal. O Banco do Brasil tem que fazer o crédito rural. E aí uma diferença entre o crédito subsidiado para o agricultor e aquilo que é a taxa de juros brasileira, imoralíssima, que o governo da Dilma também está patrocinando. Serviço pesado meu, defender o mandato e mandar ver nos erros do governo da Dilma, que não são poucos. Mas volto a dizer, ninguém aproveita a ruptura democrática. Pois bem, manda o Banco do Brasil fazer o crédito rural, que depois eu te pago a diferença. Isto é o que estão acusando. O senhor Michel Temer assinou vários desses decretos também. Esse novo orçamento que foi aprovado, isso entra nesse cálculo? Não, isso de que maneira? Esclarece o que já estava acontecendo. Você entrou no Brasil, quando o Fernando Henrique, esse filme velho, a gente repete como farsa. Quando o Fernando Henrique se reelegeu, eu fui candidato a presidente da República em 98. E o Fernando Henrique conseguiu a proeza de que nenhum órgão de imprensa, nem a velha Manchete, que é a sua antecessora aqui, nem a Globo, nem a Record, nem o SBT, ninguém fez nenhum debate. Ele conseguiu essa proeza, né? E eu tinha ajudado a fazer o Real como ministro do Itamar. E eu ia esclarecer que estava ali se armando um problema grave. Não deu outra. Passou 98, aí veio uma desvalorização cambial, volta da inflação, juro alto, e o PT faz o quê? Vai para a rua com fora FHC e apresenta um pedido de impeachment. O senhor Michel Temer era o presidente da Câmara, aliado do Fernando Henrique. Pegou o pedido de impeachment, como devia, e mandou arquivar. Eu tenho essa foto. Mandou arquivar, porque era aliado do Fernando Henrique. Eu acho que a gente tem essa foto também. Pois é bom ter. Vamos precisar ajudar o povo. Nesse momento, o povo brasileiro é que vai ser o juiz. Isso é a maravilha da democracia. A gente, é isso que estão esperando mesmo, porque é o seguinte: depois que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, deu a abertura ao processo de impeachment, agora o que os políticos fazem? Eles ficam todos vendo e calculando qual é a temperatura nas ruas. Sim. Vai ser a manifestação das ruas que vai decidir se esse processo vai para frente ou não vai. Não adianta as pessoas acharem que é só técnico, não é só técnico, é muito emocional. Aí tem o que acha o mercado internacional, mercado financeiro. Mercado financeiro é completamente diferente de economia, o que dizem as bolsas, o que esperam os especuladores. Por favor, repita isso todo dia para o povo aprender. Mercado financeiro é diferente de economia Estão real. ganhando o Economia diabo real tá somos eu e se você liquidando. na fila do pão. É isso Mercado aí. financeiro é um monte de banqueiro, Tá investidor, todo mundo quebrando, ganhando dinheiro perdendo emprego e os com bancos números. estão tendo um lucro histórico Sim. acima da melhor média do mundo. Sim. É nesse momento. Sim, mas pelo menos na imprensa internacional, as coisas estão muito claras. Assim, eu li Financial Times, de tudo que eu vi, o Economist, Forbes, está todo mundo falando. O presidente da Câmara dos Deputados, num ato de vingança, abriu um processo que não tem um embasamento técnico que não seja inquestionável, embora os juristas sejam reconhecidamente competentes. Eu não vou aceitar essa história de chamar o Hélio Bicudo, nesta altura da vida dele, nem e Miguel o Miguel Reale Júnior de juristas respeitáveis. Não são. Não são. O Hélio Bicudo passou da hora, não está no seu melhor momento, e o Miguel Reale era ministro da Justiça do Fernando Henrique. Estão escalando o golpe, pura e simplesmente. O Miguel Reale agora disse, meu amigo, que eu respeito pessoalmente,
Mas disse agora que o impeachment saiu como consequência de uma chantagem. Ele próprio que assinou. E ele não pode atribuir à presidenta Dilma crime de responsabilidade dolosamente cometido, que é a única circunstância de impeachment. Volto a dizer, remédio para governo que a gente não gosta não é romper a democracia, seu calendário. Por quê? Porque isso imediatamente introduz um elemento de instabilidade, introduz violência na política, pode ter certeza que vai acontecer, e nós não vamos deixar isso acontecer. A gente tem, inclusive, umas sonoras antigas de participações aqui do programa mesmo. O Eduardo Cunha, quando participou em maio a gente tinha uma outra realidade. Vamos ver o que ele disse em maio, por favor. Minha opinião, eu sou contrário, porque nós não podemos usar o instrumento de impeachment como um recurso eleitoral, porque a presidente caiu a popularidade, ou quem votou nela se arrependeu de ter votado, acha que tem que sacar que o Brasil é uma republiqueta, que nós vamos fazer um impeachment para resolver um problema. Nós somos uma republiqueta? Não somos. Nós somos uma republiqueta e eu acredito que o judiciário vai mandar esse cidadão para a cadeia. Não demora. Vamos confiar, as instituições estão funcionando, há um rito, há um tempo, ele nos exaspera, nos impacienta, mas esse vai para a cadeia. Só para provar que o Brasil não é uma republiqueta. Mas o impeachment não é uma ferramenta prevista na Constituição, não faz parte do processo democrático? Faz, normal, desde que a causa bastante para iniciá-lo seja eloquente. Então, há um crime de responsabilidade dolosamente, quer dizer, com consciência intencional da presidenta dona Dilma Rousseff, cometeu um crime de responsabilidade, vamos andar com isso. Não há isso. Simples e puramente não há isso. Aí a população precisa saber, eu estou zangado porque perdi meu emprego. Meu irmão, estou com você. Eu votei na Dilma, estou muito aborrecido com o andamento do governo. A gente cearense, a quem eu devo tudo, deu 76% dos votos na Dilma. Primeira consequência... A Dilma venceu as eleições com a votação do Nordeste. Não, é verdade. Ela ganhou no Sudeste. Ela ganhou tudo, mas na apuração faltava ela ganhou do Aécio Neves em Minas Gerais. Vamos ter clareza. Ela ganhou do Aécio Neves em Minas Gerais. Eu, Ciro Gomes, quando fui modestamente candidato a presidente da República nas duas vezes, ganhei no Ceará nas duas. Porque se eu não ganho no lugar que me conhece, como é que eu posso me propor a governar um país? O Aécio perdeu em Minas, a Marina perdeu no Acre. E aí vai imputar no Nordeste, o Ceará deu 76, ela perdeu em Pernambuco. Essa foto é de quando? Isso daí, acho que foi uma visita que nós fizemos, foi uma visita que nós fizemos no projeto São Francisco. Ele era governador de Minas, eu sou amigo do Aécio há 35 anos. E você é ministro da Integração. Eu ministro da Integração, Dilma ministro da Casa Civil, Lula presidente. Vamos ver se as perguntas já estão chegando pelas redes sociais. Eu quero ouvir o que o pessoal que está assistindo em casa está com dúvida e querendo saber do Ciro Gomes, JP. Então sim, Mariana, estão chegando sim bastante perguntas, tem bastante gente elogiando também a postura do Ciro Gomes. E o Pedro Hélio pergunta aqui, Ciro Gomes, se realmente a Dilma for retirada do poder, o Brasil conseguirá se reerguer? O que será feito? Haverá 20 anos de instabilidade no Brasil. Quem duvidar disso, veja o que está acontecendo na Venezuela. A elite da Venezuela é muitas vezes pior do que a pior fração da elite brasileira. E resolveu escalar uma atitude golpista, como essa. Fizeram um impeachment imitando o que nós fizemos aqui. O único impeachment da história do direito constitucional moderno que aconteceu no mundo foi o Brasil que fez com o Collor. O segundo, já a consequência da influência enorme que o Brasil tem na América Latina, foi feito contra o Carlos Andrés Pérez na Venezuela, com um componente já muito forte de legitimidade. E aí o que acontece? Produziu-se o Chaves, produziu agora um sub-Chaves, muito pior do que o Chaves, que é o Maduro, e a Venezuela está conflagrada, ingovernável, faltando comida no supermercado, gente morrendo, processo eleitoral sob suspeita, a sociedade completamente rachada. E eu não quero isso para o Brasil, e no limite do que eu puder, não quero nem saber o risco, não vou deixar acontecer. Um recado, então, para todo mundo. Cuidado com o que você deseja. É um bom recado, não, vamos porque a gente protestar, nunca sabe vamos protestar. A Dilma precisa mudar de rumo. A Dilma o que ela precisa poderia mudar de fazer, rumo. por exemplo? Ela está muito isolada. Tem 2 horas ela aí para eu explicar? Ela está muito isolada. Tem 2 horas. O Brasil é um país tão extraordinário. O Brasil é um país tão extraordinário que tem 8 alternativas, 10, 12. Na economia, você tem um conjunto de alternativas importantes
que depende de uma interatividade com o Congresso. Mas vamos supor, como eu estou obrigado, experiente que sou, a saber que nesse momento o Congresso só vai tratar de delegacia de polícia. Um senador preso em flagrante, o outro picareta processado, multado no Ministério Público, pelo Ministério Público da Suíça, porque tentou obstruir. O doutor Janot está assistindo dia a dia o senhor Eduardo Cunha obstruir o caminho da justiça. Isso é caso de prisão, acho que logo mais vai acontecer. Eu confio nas instituições brasileiras. Muito bem, mas agora então não tem Congresso. Então vamos fazer o quê? Vamos ter coragem e reduzir a taxa de juros. Não haverá efeito inflacionário, porque a única inflação que nós temos hoje, penso comovidamente, é consequência da mudança do perfil do câmbio. Explico rapidamente, ninguém compra dólar, o povão não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo e trigo é dólar. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. O povão anda de ônibus. O principal insumo da passagem é diesel. Diesel é petróleo, petróleo é dólar. O povo compra Até remédio. energia elétrica é dólar, gente. Tudo é mesmo dolarizado. Que a gente Então, se você é tinha, no começo desse ano, R$ 2,70 por dólar e chegamos a 4 por dólar, todos os preços vão querer acompanhar isso. Taxa de juros não tem nenhum efeito sobre essa causa. Segundo, os preços administrados pelo governo. O povão tomou 70%, 45%, 70% em alguns lugares, como São Paulo, de reajuste de energia elétrica, preço administrado pelo governo. Não tem nenhum efeito a taxa de juros sobre isso, porque você bota a taxa de juros lá em cima, então reduz a taxa de juros nesse instante, cria algumas ferramentas de capitalização de empresas que você pode fazer, ou via BNDES, ou uma agência nova, capitalizando com a sobra imensa de dinheiro que tem no planeta. O Brasil mesmo tem ainda reservas líquidas muito altas, pode usar uma fração disso sem efeito inflacionário. Os chineses querem investir no Brasil, já entraram aí com 10 bilhões na Petrobras, de dólares, já entraram com mais 13 bilhões no setor elétrico. A gente pode fazer isso em direção ao mundo empresarial para proteger o emprego. Os americanos fizeram isso, gente querida. O que falta para ela é a confiança desses mesmos empresários. Não é confiança. Não é confiança? Eu vou dizer como o meu caboclo lá do meu sertão, confiança se adquire com o gesto, não é com conversa. Manda ela tomar um conjunto de providências comprometidas com o desenvolvimento do país para ver se ela não acha um monte de empresário para ajudar. Ela está cercada de pessoas de salvo pouca exceções, imaginação? muito fraco. A equipe ruim, mal ouvida, tisnada de inimigo dentro do palácio. Esse é o ponto. É assim, está pagando o preço. Eu disse para ela lá atrás, o meu problema de ser velho é isso, é que o filme para mim é meio sem graça, que eu já estou vendo o fim faz tempo. Mas não é por nada, é porque eu estou vendo. Você botar o Michel Temer na linha de sucessão, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e você imaginar que vai ter o PMDB em bloco, aí depois outra rodada de chantagem, aí bota um monte de gente para fora, bota um monte de picareta para dentro. Para quê? Para dar nisso que está. Nós temos o PMDB que teríamos sem esse ônus, sem essa irresponsabilidade de entregar a esta quadrilha os destinos potenciais do país, certo? Nós teríamos... O PMDB governa o Brasil há 40 anos. Mas não é verdade. Não é verdade. Vamos lá com clareza. O Itamar Franco não fez a menor concessão, só para ter clareza. Não fez a menor concessão. O Lula, no primeiro mandato, não aceitou a tese que era do Zé Disseu, que nós virou um pragmático sem limites, de que tinha que trazer o PMDB. Nós governamos, eu era ministro. Não aceitei mais ser no segundo mandato, nem no da Dilma, por causa desse erro crasso. Eu conheço o caminho, não é que o PMDB é ruim, você tem um Requião, que é um grande brasileiro, absolutamente decente, que é do nosso lado. Você tem o ex-governador Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB, contra nós, que é respeitabilíssimo. Jarbas Vasconcelos disse que Eduardo Cunha é um psicopata. Sim, eu estou dizendo que tem muita gente séria no PMDB. Nós confraternizamos com a escória. Deixa eu lhe dizer de novo, o Michel Temer é homem do Eduardo Cunha, não é o inverso. Quem fazia todo o serviço prático, ponha muitas aspas nisso, para o Michel Temer, e ele sabe que eu sei o que eu estou dizendo, era o Eduardo Cunha. O Michel Temer, presidente da Câmara, dava todas as matérias que tinham relevância econômica para o Eduardo Cunha relatar, e a gente sabe como era a negociata dele. Vamos ver o que disse o ex-presidente Lula sobre esse pedido de impeachment, porque, de certa maneira, eu às vezes fico pensando que para o Lula talvez fosse interessante que a pupila dele saísse agora, para ele ter um gás em 2018. Porque, às vezes, eu acho que ela toma fogo amigo de todo lado. Vamos ver. Esse que eu acho que é o equívoco do Eduardo Cunha, ou seja, ele está pensando nele e não está pensando no país. E nós precisamos de gente que pense no país agora.
Bom, mas antes de dizer isso, foi ele quem pediu a Dilma para fazer essa aproximação com o Michel Temer, para indicar mais ministros do PMDB. Dilma é que o Lula, não sei o que está acontecendo com o meu velho amigo, não sei o que está acontecendo. O Lula não se poupa. Fala diária e compulsivamente, como ex-presidente, que eu seja um militante, né, que fale aí, porque estou precisando militar, estou com medo da ruptura da democracia no Brasil e das sequelas que isso pode trazer para nós. Nós não merecemos, nós precisamos nos concentrar em resolver os nossos problemas reais, né? Os postos de saúde caindo nos pedaços, problema grave, agora nascendo garotos com microcefalia, nós não temos dinheiro para combater o mosquito da dengue em Pernambuco. Esses são os problemas reais do nosso povo. Um surto de crianças nascendo com a cabeça, uma circunferência de crânio pequenininha. E sabe quantas horas Brasília está dedicando à agenda do povo nesses últimos dias? Nem um minuto. Não é possível isso, Mariana. Desculpa, eu estou assim, até um pouco apaixonado, eu que estou com vontade agora de ser um pouco mais sereno e tal, mas não é possível. Então, como eu não tenho nada a perder, não quero saber de consequências, mas o Lula está cometendo um gravíssimo erro, que é essa tutela pública sobre a Dilma. Que ele converse com ela, que ele a pondere, que ele a aconselhe, está de bom tamanho. Mas o Lula pedir cabeça de ministro, acertar, mudar, trocar, queimar ministro, ele até ontem estava confraternizando com o Eduardo Cunha. Ele só faz isso porque ela permite também, ela abre as portas. Tudo bem, também agora, só para deixar claro, na questão do pedido de impeachment, o senhor considera que essa maquiagem das contas do governo não é motivo... Isso quem diz não sou eu, não é crime. Porque diz o Brocardo Latino, eu outrora fui professor de direito, sou advogado, nullum crimen, nulla pena sine lege. Isso é o primeiro artigo de todos os códigos penais do mundo inteiro. Quer dizer, não há crime e não há, portanto, pena sem lei anterior que o defina. Isso é uma precaução, é uma proteção da cidadania. O princípio é a liberdade. Portanto, só pode ser transgressão, só pode ser crime aquilo que clara e explicitamente... É que o TCU acha que sim. Não, o TCU desaprovou as contas, essas contas foram de 2014, mandato anterior, você não pode fazer impeachment com base em fatos do mandato anterior. Mas se ela foi eleita de novo, desculpa, deixa eu completar o raciocínio. Uma continuidade do mandato? Desculpa, não é. Tá. Para fins de impeachment, não. O Tribunal de Contas, apesar de se chamar tribunal, ele não é tribunal de nada. Ele recomenda, quem julga a conta é o Congresso Nacional. E isso não está julgado ainda. Agora, isto dito, nós não temos, senão, Fernando Henrique fez nos 2 mandatos, Lula fez nos 2 mandatos, e se duvidar, eu, ministro da Fazenda, fiz no governo Itamar. Governadores de estado fazem todo dia, prefeitos de capital fazem também. Portanto, isso não é crime, tá certo? Pode até ser... vamos dizer, uma irregularidade contábil. Ok, é uma irregularidade contábil. Mas isso é atribuível a quem a praticou como ato de ofício, no caso o secretário de Tesouro, jamais a presidente da República. Eu quero as perguntas que vieram pelo Facebook um pouco mais cedo e pelo Twitter, porque tem muita gente que quer saber se o senhor é candidato em 2018 à presidência. Essa é a dúvida do Ricardo. E o Henrique quer saber se o Lula mudar de postura e decidir te apoiar, se você aceita o Lula de vice. Olha, vamos começar por essa segunda. Eu acho, comovidamente, que nós precisamos desarmar essa bomba, que é o confronto odiento, já não é mais político, entre o PT e o PSDB. Isso começou com uma confrontação de São Paulo e não é uma realidade necessariamente válida para o Brasil. Eu me lembro, por exemplo, que o PSDB da Bahia apoiou o Lula. O PT, não sei de onde, fez acordo com o PSDB. Aqui em São Paulo é que esse confronto começou e aqui não tem problema. Porque eles alternam sem nenhum problema e não há alternativa. Não é o caso do Brasil. Se o Lula volta para o processo eleitoral brasileiro, esse confronto vai persistir. É justo? Não, não é justo. Mas assim, se o Lula dizer tem que pensar no país, agora aí vem a minha coisa, é candidato? Eu não quero ser, eu já fui candidato 2 vezes. Ninguém tem ideia de quão inumano é ser candidato a presidente do Brasil na contramão do mainstream. Se você não é o candidato da plutocracia, da grande mídia, como eu não sou, e provavelmente jamais serei pelos valores que eu defendo, pela prática que eu tenho, e eu quero dizer o seguinte, eu fui ministro da Fazenda, entreguei o Brasil crescendo, com superávit primário, quase a pleno emprego, com inflação zero. Fui governador de estado mais popular do país, levanta no Datafolha, que é independente. Fui o prefeito de capital mais popular do país. E, de repente, eu que era o garoto prodígio da política brasileira, porque eu fui tudo isso com 30 anos, com 29, com 36, o último, eu virei o novo Collor.
Por quê? Porque eu comecei a falar coisas. E quais são as coisas? Você está esfolando o país por uma questão fiscal, que é correta. Você precisa recuperar a saúde fiscal do país, sem o que o Estado é impotente para fazer o enfrentamento da Zika, né, o enfrentamento, enfim, de todos os dramas do país. Mas hoje o grande gasto corrente fora da curva é juro para banco. E, infelizmente, eles é que dão as cartas no país. Dão as cartas e tem seus candidatos. Sim, senhora. Eu soube que o senhor gosta muito de comida chinesa. Adoro. Então, sobre esse negócio de se vai ser candidato ou não, a gente vai Assim, descobrir com eu o não biscoitinho pretendo da ser, sorte. mas acho que vou ser. Vamos descobrir com o biscoitinho da sorte. Deixa eu ver. Olha, que Opa, lindo. cadê o biscoito da sorte? Então, esse é para o senhor, nessa que nova lindo. casa aqui em São Paulo, Deixa um eu- conjunto de bolos. Muito obrigado, viu? A gente comprou num Que bairro gentil. oriental aqui em São Paulo, que é o da Liberdade. Liberdade. Lá tem bastante... Deixa eu apontar para a câmera. Sim. Cadê? Aqui, ó. Não, político recebendo pacote, Olha que lindo. é importante abrir e né? mostrar. Abre e mostra que não é dólar. Mas eu vou pedir, eu vou trazer aqui, então. Tem que rir para não chorar. Tem aqui uma mesinha, mas eu vou trazer aqui. Vamos lá. Biscoito da sorte. Biscoito da sorte, porque assim a gente deixa para os astros decidirem Posso abrir? sobre Você o pega para mim? futuro. Obrigado. Obrigado, JP. Consegue ler o biscoitinho? Você Consigo. joga? E ainda vem os Quer dizer, números para jogar esticando o atrás, braço, hein? sim. Mega Sena acumulada. Até a Mega Sena entrou sob suspeita recentemente. Tem que ler em voz alta. Olha que impressionante. Na beira do abismo, puxa as rédeas do cavalo. É para Dilma ou é para você? Para o Brasil. Na beira do abismo, segura o cavalo. É Boa. isso que nós precisamos fazer. Muito obrigada, Muito Ciro obrigado Gomes. a você, Mariana. Daqui a pouquinho a gente volta com Raí. Obrigada. Obrigado.